Meus queridos e amados irmãos, que alegria, chegamos no último dia do ano. Que perspectiva teremos? Hoje, nesse culto especial de Ano Novo, nós estaremos olhando para o que Deus fez nesse ano, com coração grato ao Senhor, mas também sem perdermos a perspectiva de um 2026 cheio da graça, do temor e da unção de Deus. Eu não tenho dúvida, meu querido e amado irmão, que esse ano com certeza foi cheio de bênçãos, de graças. Com certeza muitos tiveram dificuldades, tiveram que superar barreiras e limites para chegar até aqui. Mas a boa mão do Senhor, não tenho dúvida nenhuma, esteve sobre todos nós. Por isso nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E quais são as perspectivas para esse ano novo? O que nós esperamos? Como caminharmos com o Senhor efetivamente em 2026, fazendo a vontade de Deus, ouvindo a sua voz e tendo a plena certeza da direção do Espírito Santo de Deus em nossa vida. É isso que nós queremos nesse culto de Ano Novo trazer ao seu coração. Lembrar da gratidão daquilo que Deus fez e olharmos para o ano que vem esperançosos de um ano cheio da graça, do poder de Deus nas nossas vidas. E eu já quero compartilhar com você, meu amado e querido irmão, um texto bíblico, apóstolo Paulo aos Filipenses capítulo 3, fala claramente nos versos 13 e 14, diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo é muito claro quando ele coloca alguns tempos na nossa vida, deixando 2025 para trás. Um ano talvez de luta, um ano de superação, mas um ano de bênçãos e também da graça de Deus. Olhando para 2026, o ano de esperança, um ano em que o Senhor com certeza vai se mover em sua direção. Todos nós, como igreja de Jesus, nós prosseguimos para o alvo. E o nosso alvo é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meu querido, se 2025 foi difícil, se houveram tribulações, se as dificuldades bateram a sua porta, deixe para trás. Agradeça a Deus pelo que Ele fez e olhe para 2026. Olhe para o presente que chega com o ano novo. Um presente de Deus na sua vida, cheio da graça, da unção e do poder. Olhe com alegria, sabendo que aquilo que o Senhor pode trazer para a sua vida, com certeza pode mudar a sua história, e através do amor de Jesus, você mudar a história daquelas pessoas que precisam da graça e do amor do nosso Pai. Portanto, o nosso desejo como Conexão Primeira Batista é que 2026 seja um ano de esperança, de amor e de paz, cheio da graça de Deus para a honra e glória do nome do nosso Jesus. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor Deus, porque hoje se finda mais um ano. Hoje, Pai, se encerra mais um ciclo em nossas vidas. Talvez lutas, talvez batalhas, mas eu não tenho dúvida que muita bênção e graça de Deus. O que nós queremos, Senhor Deus, é que o Senhor, através do Espírito Santo de Deus, traga esperança para os nossos corações, para que possamos viver um 2026 cheio da alegria, da graça e da paz do Senhor Jesus. Nos ajuda, Pai, para que possamos viver o melhor do Senhor e que possamos ser discípulos multiplicadores, anunciando o Evangelho de Jesus, abençoando a nossa família e levando a graça aos perdidos que ainda precisam do amor de Jesus, Pai. Que 2026 seja um ano de bênção, de paz, de prosperidade espiritual sobre a vida da tua igreja, no poderoso nome de Jesus que nós oramos, em nome de Jesus. Amém? Que 2026 seja o ano do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Como está seu coração agora nesse momento? Vamos celebrar ao Senhor que nos trouxe até este lugar com mão poderosa e tem nos sustentado durante todo esse ano. Amém? Celebre ao Senhor aí, vai! Da manhã, ao Rei
mais lindo do universo. Diga! Reina em nossos corações, Teu é o reino e o poder, pra sempre, amém. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto.
celebrar. Se você tem motivo de sobra para agradecer ao Senhor, aplauda Ele em nome de Jesus. Aleluia. Graça e paz, amados irmãos. Feliz Ano Novo, Conexão Primeira Batista. Um grande beijinho de Portugal. Olá, amada igreja, eu sou o pastor Marcelo. E eu sou a Rosineide, a sua missionária. E nós estamos aqui para desejar um feliz Ano Novo, Conexão Primeira Batista. Meus queridos e amados irmãos da Conexão Primeira Batista, recebam desde o sertão nordestino o nosso caloroso abraço e o desejo sincero de um ano novo repleto de muitas bênçãos. Olá, amada igreja, somos a família Bezerra de Juazeiro do Norte, no estado do Ceará. Estamos passando para desejar a toda a Conexão Primeira Batista um próspero ano novo! Graça e paz, irmãos. Queremos agradecer a todos por ter caminhado conosco durante todo esse ano e desejar a todos os queridos um feliz ano novo. Feliz ano novo! Deus abençoe! Tchau! Olá, gratidão é a palavra que nós queremos expressar para a Conexão Primeira de Santo André. E eu e a Marisa queremos agradecer por todo apoio, oração. Foi um ano de desafio, mas nós tivemos a presença e o apoio da Conexão Primeira. Então queremos desejar um feliz ano novo, que 2026 seja um ano de muitas bênçãos e que vocês continuem abençoando tanta gente por esse Brasil e por esse mundo. Feliz ano novo, Conexão Primeira! Tchau! A gente deseja que em 2026 você esteja pronto para ouvir a voz do Espírito Santo e a obedecê-lo. Bom ano! Conexão Primeira Batista. Amada igreja, graça e paz. Passando por aqui para desejar a cada um de vocês boas entradas. Entra com o pé direito. É assim que se diz aqui em Portugal. Então eu desejo isso a vocês também. Um feliz 2026. Em nome de Jesus. Olá, queridos irmãos da Conexão Primeira. Nós viemos aqui para desejar para vocês um feliz ano novo, um 2026, cheio das bênçãos do Senhor e agradecer pelo apoio de vocês. Feliz Ano Novo, Conexão Primeira Batista. Olá, Primeira Igreja Batista de Santo André, Conexão Primeira, que alegria passar aqui e desejar para vocês, para todos nós, um feliz ano novo, que 2026 seja o ano de muitos frutos para o Senhor. Amém? Beijo grande e estamos juntos. С Новым роком, my dear Conexão Primeira Batista. May God reveal Himself in a new way in this new year, and may you experience more joy and peace from close relationship with Him. С Новым роком! Saludos nuestra iglesia. ¡Feliz Año Nuevo! Y Dios les bendiga mucho. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, estamos a poucas horas do início de mais um ano e a pergunta mais intrigante no nosso coração é exatamente essa: o que nos espera em 2026? Entre tantas notícias ruins, entre tantos escândalos, covardia, corrupção, especialmente por parte daqueles que deveriam zelar pelo nosso bem, reacende em nós uma convicção: não há humanamente em quem nós confiarmos. E foi exatamente isso que disse o profeta Jeremias, 600 anos antes de Cristo. No capítulo 17 ele afirma: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém.
A verdade é que de polêmica em polêmica, de um extremo a outro, entre ideologias e sofismas, a nossa sociedade já tão polarizada vai se retroalimentando. Foi por isso que no último domingo eu terminei os cultos da manhã e da noite, sugerindo de que maneira nós deveríamos entrar em 2026. E ali eu fiz uma alusão a mais uma controvérsia inútil sobre qual pé devemos usar primeiro. E eu disse, não entre em 2026 com o pé direito, esquerdo ou mesmo com os dois pés juntos. Entre em 2026 aos pés de Jesus Cristo, porque assim você terá um ano bem-sucedido. E por quê? O próprio Jeremias, na continuidade daquele texto, nos diz: bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto, disse Jeremias. Mas nós sabemos que o simples fato de sermos cristãos, por si só, já nos garante que enfrentaremos muitos desafios. São gigantes que surgem ao longo do ano, desgastando-nos e consumindo as nossas forças. Esses gigantes se manifestam na nossa vida por meio do medo, talvez de alguma doença inesperada, nas contas que se acumulam, nos problemas familiares e profissionais, na ansiedade, na solidão que enfrentamos, na insegurança dos nossos dias, em eventuais perdas e naquele que eu considero o pior dos gigantes, o pecado. A verdade é que enfrentar gigantes é algo inevitável em nossos dias. Independente da posição que estejamos, todos nós enfrentaremos gigantes. Mas será que pelo simples fato de sermos filhos de Deus, isso já nos garante a vitória? Quem melhor pode nos responder isso é a palavra de Deus. E lá existe um especialista em derrotar gigantes. Você pensou em Davi? Errou. Ele é o Senhor, o nosso Deus, o grande especialista no confronto dos gigantes. E o texto de 1 Samuel, que vai ser projetado aí, capítulo 17, versos 45 a 50, diz assim: E Davi disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça, disse Davi. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Retirando uma pedra de seu alforje, ele a arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão. Ele derrubou o filisteu e o matou. Todos conhecemos muito bem essa história épica, esse encontro histórico entre Davi e o gigante. Por 40 dias, Golias afrontava o exército de Israel. 40, um número bem conhecido na Bíblia, não é? 40 anos passou o povo de Israel peregrinando no deserto. 40 dias passou Moisés no monte Sinai ao receber a lei de Deus. 40 dias também passou o Senhor Jesus no deserto sendo tentado pelo diabo antes de iniciar o seu ministério. O número 40 sempre significou um tempo de provação na Bíblia, um teste da nossa fé. Israel estava sendo provado, nós também o somos. Mas se engana quem pensa que a provação é para o nosso mal. Tiago, meio-irmão de Jesus, afirma em sua carta no capítulo 1 seguinte: Meus irmãos,
Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. A verdade é que a provação é a pedagogia de Deus, nos torna mais maduros, mais íntegros. Quando falamos a respeito da vitória de Davi sobre aquele gigante, muitos pregadores costumam usar 5 lições ou 5 tópicos para ilustrar as 5 pedras que Davi coletou no riacho antes de enfrentar aquele homem. Mas nesta noite que antecede o início de mais um ano, eu quero me deter em apenas 3 lições importantes que esse texto nos traz, preparando cada um de nós para os muitos desafios que vamos enfrentar em 2026. E a primeira lição é esta: assegure-se de estar lutando as batalhas legítimas. Isso mesmo, assegure-se de que você está lutando as batalhas que deve lutar. Pelo que você está batalhando? Sua luta é resultado de algum pecado? Muitas vezes o que nós estamos enfrentando não são batalhas legítimas, mas são causadas pelo pecado que nós cometemos. Se essa luta vem de algum pecado, então é o pecado que você deve enfrentar. Contudo, quando eu e você enfrentamos batalhas que não foram causadas por nós, precisamos então lembrar a quem nós servimos. O texto de 1 Samuel 17, no versículo 45, Davi declara: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Quando eu e você batalhamos pelo desejo de honrar a Deus, de sermos melhores crentes, melhores pais, melhores filhos, melhores maridos, esposas, servos do Senhor, então o Senhor dos Exércitos é quem luta por nós, meus irmãos. Segunda lição desse texto: não se deixe intimidar pela aparência do gigante. Isso mesmo, vivemos em uma sociedade, uma cultura de aparências. Valorizamos mais o externo do que aquilo que está dentro das pessoas. E sabe de uma coisa? Até os profetas se enganam, isso mesmo. Até homens de Deus como profetas se enganam por causa da aparência. Quando Samuel foi chamado pelo Senhor, porque ele havia reprovado Saul e enviou Samuel até Belém para escolher um novo rei, Samuel chega na casa de Jessé e chama os seus filhos. E o primeiro que lhe é apresentado era um forte guerreiro, Eliabe. E ali então Samuel fica todo impressionado com a aparência daquele homem. Mas a resposta do Senhor a Samuel foi a seguinte: não considere a sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor, disse Deus, não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Um após o outro, 7 filhos de Jessé foram colocados na frente de Samuel. Nenhum deles era o escolhido pelo Senhor. A lição que nós aprendemos aqui é não dar excessivo valor aos nossos adversários. Cuidado com a aparência. Assistindo um desses filmes de Davi e Golias, e ao terminar do filme, vendo ali o chamado making of, como o filme é produzido, eu descobri qual é o truque que eles utilizam para colocar um gigante diante de uma pessoa bem menor. 2 homens frente a frente, quando são colocados de maneira distante da câmera, aqueles que estão mais próximos da câmera ficarão com aparência de maiores, enquanto aqueles que estão mais longe terão aparência de menores. Esse truque também acontece na nossa vida. Quando nós estamos muito próximos do problema, quando damos muito foco aos nossos problemas, eles parecem gigantes. Mas quando nos distanciamos emocionalmente dos problemas, eles vão parecer bem menores. Por isso, lembrar do tamanho, do poder do nosso Deus vai nos ajudar a enxergar as nossas lutas de maneira mais real. E terceira e última lição: lembre-se sempre
que a vitória não vem da força humana, mas é o Senhor quem a concede. Em outras palavras, não é o seu esforço, meu irmão, minha irmã, nem o seu preparo, a sua formação acadêmica, não são as mãos dos médicos, nem mesmo o óleo ungido que usamos aqui na igreja ou qualquer outro elemento humano que vai te trazer a vitória. O verso 47 dessa passagem, Davi diz: todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, disse Davi, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Davi disse que a vitória não depende de nós, não depende de mim, não depende de você. Se você, ao enfrentar qualquer batalha, qualquer luta, qualquer gigante, em 2026, se você decidir honrar a Deus, ao final dessa luta, sua vitória estará cada vez mais perto. Para concluir, ao entrarmos em 2026, e durante todos os 365 dias desse novo ano, não tema enfrentar os gigantes. Vou repetir, ao entrarmos nesse novo ano e ao vivermos todos os seus 365 dias, jamais tema enfrentar os gigantes. Apenas decida no seu coração que ao final de cada uma dessas batalhas é a Deus que você irá glorificar. Que Deus te abençoe com esta mensagem. E mais do que isso, que Deus te abençoe ao longo desse novo ano e que em cada uma das batalhas que você tiver que enfrentar, você se lembre que é o Senhor quem nós iremos glorificar. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Nós vamos orar pelo nosso novo ano, mas também trago aqui alguns pedidos de oração pelos nossos missionários. Isso mesmo, nos últimos dias de 2025, recebemos pedidos dos nossos missionários, cujos campos que eles servem estão sendo cada vez mais afrontados pelo inimigo. Isso mesmo, nossos irmãos e nossas igrejas estão sendo perseguidas de maneira cruel nesses últimos dias de 2025. Enquanto eu e você podemos celebrar aqui, com as portas abertas, com o coração cheio de alegria, nossos irmãos, especialmente na região da Ásia, estão sofrendo dura perseguição. Junte-se a mim nesse momento de oração, clamemos a Deus pelo cuidado dos nossos irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Ela é de fato lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A Tua palavra tem as respostas às perguntas mais intrigantes do nosso coração. Por isso eu e meus irmãos não precisamos temer 2026, nem nenhum dos desafios que se levantará contra nós, porque a Tua palavra é a nossa resposta. Nela encontramos consolo, nela encontramos conforto, nela encontramos força e graça para resistirmos a cada um desses gigantes. Senhor, nos faz lembrar de nós vivermos as batalhas que são legítimas, a lutar contra os nossos pecados, mas também entender que nossa batalha final está nas mãos do Senhor. O Senhor é quem batalha por nós. Quando decidimos sermos melhores crentes, é o Senhor que está sendo glorificado. Por isso, Pai, nos ajude ao final de cada batalha, vermos o Teu nome glorificado entre as nações. E neste momento que nós oramos pela nossa vida e pelo nosso próximo ano, também nos recordamos daqueles irmãos e irmãs que agora estão sofrendo duras perseguições por causa do Teu nome. Senhor, visite poderosamente cada um deles, cada igreja, especialmente na Índia, na China, nos lugares onde sofrem perseguição. Nesses últimos dias de ano tem se acirrado contra os nossos irmãos. Oh Pai, dá-lhes graça para enfrentar cada um desses gigantes. Ajuda o Senhor Deus a vencer em nome do Senhor Jesus e a glorificar o Teu nome. Que o Senhor os abençoe, que no meio destas provas que eles estão enfrentando, eles saibam que é o Senhor quem batalha por eles, é o Senhor quem luta por cada um deles, porque ao decidirem glorificar o nome do Senhor, ao decidirem seguir o Teu nome, mesmo debaixo de dura perseguição, é ao Senhor que eles estão honrando. Por isso, abençoa-os, abençoe cada uma dessas famílias, cada igreja, e abençoe de maneira especial nossos missionários que estão entre eles. Que o Senhor os encha de graça, que o Senhor dê-lhes uma palavra de encorajamento, de conforto, de consolo a essas ovelhas.
Senhor, guarde os nossos irmãos. E a nós, como igreja brasileira, Senhor, de uma vez por todas, nos faz entender o privilégio que temos de servir ao Senhor num país com tanta liberdade. Mas que isso não vulgarize a nossa fé, mas nos faça crentes melhores em 2026. Homens e mulheres dispostos a cada vez dar mais de nós para o Senhor e para a Tua obra. Queremos que nesse novo ano o Senhor nos encontre disponíveis, os nossos recursos disponíveis, para que o Teu nome seja proclamado entre todas as nações. Glorifica o Teu nome através da nossa vida, Senhor. E faz de nós verdadeiros crentes missionais, que não se acomodam com o conforto de sermos cristãos aqui no Brasil, mas que nos incomodamos, oramos, ofertamos, auxiliando aqueles que estão vivendo sob perseguição mundo afora. Essa é a nossa oração. Agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor fez nesse ano, por todas as lutas que travamos, em todas elas o Senhor esteve conosco. Graças te damos, Senhor Deus, por vencermos mais um ano em nossas vidas. E agora nos comprometemos em 2026 a continuar glorificando o nome do Senhor em todas as circunstâncias, para a honra e glória do seu nome. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos e irmãs, quero desejar a todos vocês um feliz e abençoado 2026. E que nesse próximo ano você viva cada dia com desejo de glorificar ao Senhor através da sua vida. Te vejo no próximo culto presencial. Um beijo no seu coração. Feliz Ano Novo. Nós queremos cantar a Tua bondade, Senhor Jesus. Deus é bom o tempo todo, independente da circunstância que você esteja passando. Deus é bom demais. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde que? Desde quando me levanto até eu me deitar, cantarei da bondade de Deus. Solte a voz, igreja. És fiel em todo tempo, todo tempo Tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Como se voz que me
Meus amados e queridos irmãos da Conexão Primeira Batista e aqueles que nos acompanham nesse culto, que Deus continue abençoando a sua vida. Eu quero te convidar a você, nesse momento, colocar o seu coração em gratidão ao Senhor. Esse é um momento especial em que você vai olhar para trás, para 2025, e vai agradecer a Deus. A palavra de Deus nos orienta e diz assim: em tudo dai graças. Independente como o ano passou ou aconteceu para você, vamos ter esse momento de gratidão, agradecendo por 2025, agradecendo pelo que Deus fez, com a perspectiva de olharmos para frente, crendo que o Senhor vai fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Vamos orar? Pai querido, nós como igreja, Senhor Deus, nos unimos nesse momento, e a palavra que sai da nossa boca e do nosso coração é uma só: somos gratos ao Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos sustentou durante o ano de 2025. O Senhor foi aquele que esteve conosco, Pai, nos momentos mais difíceis, nos momentos de dor, nos momentos de perda. O Senhor estava ali conosco, nos sustentando, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a olharmos com gratidão para tudo aquilo que o Senhor fez. Mas o Senhor esteve conosco também, Pai, nos momentos de alegria, nos momentos de festa, nos momentos de celebração, porque nós sabemos que o nosso Deus caminha conosco em todos os momentos de nossa vida. Então, Pai, nós somos gratos ao Senhor, Pai, gratos pela família, Pai, gratos pelo cuidado, gratos, Senhor Jesus, pelos livramentos que o Senhor nos deu em 2025, gratos pela boa mão poderosa, Pai, que cuidou dos nossos pais, cuidou da nossa família, cuidou dos nossos filhos. Nós te louvamos, Jesus Cristo, pelo trabalho que o Senhor nos deu esse ano, pela fonte de renda que o Senhor proporcionou a cada família de nossa igreja, Senhor Deus. Nós te louvamos, Jesus, por todas as bênçãos que são infinitas, Pai. Mas talvez, Pai, a nossa maior gratidão, e elevamos o nosso coração a Ti, é pela salvação que nós temos em Cristo Jesus. Sim, Pai, esse é o maior presente que recebemos do Senhor. Aquele Deus que está conosco, o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Obrigado pela nossa salvação, Pai. Obrigado por 2025. Talvez para alguns, Pai, foi um ano de mais alegria e realizações. Para outros, Pai, foi um ano de mais tristeza, mas nós sabemos que em tudo o Senhor esteve conosco. Nos dá força, Pai, renova o nosso ânimo e o nosso coração, para que possamos olhar agora para 2026, Pai, com esperança. Nós temos a esperança de um ano melhor, nós temos a esperança de um Deus que continua conosco, nós temos a esperança de que a graça do Senhor vai ser renovada a cada dia em nossas vidas, assim como hoje cedo as misericórdias do Senhor foram renovadas sem pedirmos nada a Ti, Pai. Obrigado, Pai, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor Deus, pelas bênçãos sem fim. Obrigado porque o Senhor tem nos orientado, tem dirigido as nossas vidas, Pai. E que em 2026, Pai, possamos ser crentes valorosos, crentes que amam a Tua palavra, Pai. Crentes que não se envergonham do Evangelho, Jesus, mas que estaremos saindo por essa cidade de Santo André, Pai, proclamando e anunciando que só Jesus Cristo salva. Nós te agradecemos pela perspectiva, Pai, da paz que excede todo entendimento, que toma os nossos corações para 2026, porque nós cremos num Deus de paz, num Deus que traz a paz, num Deus que impulsiona e direciona as nossas vidas. Obrigado, Jesus, obrigado, porque o Senhor nos deu vitória em 2025 e não será diferente. Nós seremos vitoriosos em 2026 para a honra e glória do Teu nome. Nos ajuda, Pai, a ouvirmos mais a Tua voz, nos ajuda, Pai, a vivermos uma vida mais dedicada a Ti, nos ajuda, Senhor Deus, a nos aprofundarmos na Tua palavra, a vivermos uma vida de oração e intimidade, para que 2026 seja o ano do Senhor nas nossas vidas. Um ano, Pai, onde nós vamos desenvolver cada vez mais, Pai, a nossa intimidade contigo, a nossa caminhada com o Senhor, a nossa vida com Jesus. Nos ajuda, Pai, nos fortalece, Pai. Derrama a Tua paz a toda a Sua igreja, abençoa o Teu povo, Pai, que o Teu amor possa inundar o coração de todos aqueles que fazem parte da Conexão Primeira Batista,
Batista, estendemos isso aos seus familiares, Pai, e que seja um ano de vitória, de paz e de alegria, para a honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Sim, Pai, ouve o nosso clamor, mas também, Pai, recebe um coração grato a Ti, Senhor Deus, que exalta, que louva o Teu santo, bendito e poderoso nome, Pai. No poderoso nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, é que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. E que Deus te abençoe com graça e com paz. E você pode celebrar o Senhor com as suas palmas aí, vai! Tua graça me alcançou, pra Ti quero viver, compartilhar do Teu grande amor. Que podemos ser
chegamos no final desse culto abençoado. Logo mais, em alguns minutos, algumas horas, nós teremos um novo ano. Eu não tenho dúvida que talvez você esteja aí com a sua família, celebrando, com amigos, mas não se esqueça, a perspectiva para um 2026 abençoado é Jesus Cristo como centro. Faça um propósito, meu amado irmão, minha querida irmã, de viver esse ano com o Senhor. Uma sugestão: comece o ano novo lendo a palavra de Deus. Comece o ano novo agora orando dentro da sua casa, abençoando a sua família. Comece o ano novo com um propósito de caminhar com esse Jesus. O nosso amado Jesus Cristo nunca nos abandonará e não nos deixará. Por isso, faça o propósito, caminhe com Ele. A boa mão dele sempre vai estar estendida sobre a sua vida. E se em 2026 você decidir ter essa intimidade mais próxima com o Senhor, eu não tenho dúvida, vai ser um ano abençoado, um ano de graça, um ano de paz, em que Deus vai cuidar de você e da sua família. A melhor coisa que você pode fazer em 2026 é se aproximar mais do Senhor, viver uma vida intensa de intimidade através da palavra e a oração. Portanto, viva mais com o Senhor Jesus, ame mais a sua família, tenha mais alegria no coração pela família que Deus te deu, ore uns pelos outros, ame mais a sua igreja, se envolva mais com a sua igreja, participe dos cultos, se envolva com o discipulado, com as mentorias, com os pequenos grupos, porque tudo isso é um presente de Deus para que a nossa vida possa crescer em graça, em poder e em paz. Por isso, eu desejo do fundo do meu coração, meu querido e amado irmão da Conexão Primeira Batista, um ano novo cheio da graça, da paz, da unção, do poder de Deus na sua vida, e que você junto com a sua família possam viver um ano extraordinário na presença do nosso Deus Todo-Poderoso, amando cada vez mais Jesus, porque quanto mais estivermos próximos do Senhor, mais ouviremos a sua voz e mais direcionamento dele para as nossas vidas. Me permita orar por você e pela sua família. Pai querido, encerrando mais um ano, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor fez, mas o nosso coração se renova na esperança de um 2026 cheio da graça, da paz e do amor de Jesus. Abençoa, Pai, as famílias da nossa igreja. Derrama do teu amor, Pai, derrama da tua graça e do teu poder. Coloca na vida deles um 2026 cheio das realizações do Senhor, e que juntos como igreja possamos crescer cada vez mais, amando, louvando e adorando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora que o extraordinário amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa de um Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador, e que as consolações do Espírito Santo de Deus, o Deus que habita em nós, seja, Pai, sobre o teu povo, sobre a tua igreja, Senhor Deus, com o ano de 2026 extraordinário, para a honra e para a glória do nosso Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Amém. E que Deus te abençoe. Um extraordinário 2026 na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Deus te abençoe.